Muito bem, queridos ouvintes, queridas ouvintes do podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Quem fala aqui é Carlos Renato Cunha, membro dessa nobre equipe do podcast. E hoje aqui ao meu lado eu tenho o Arthur Stringueta. Tudo bem, Arthur? Saudações tributárias, pessoal. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Muito bem. E hoje nós vamos conversar um tema recente, um tema quente. Nós vamos falar sobre as recentes mudanças na legislação do imposto de renda. Ainda não foi, não terminou a tramitação, é um projeto de lei, mas deu bastante notícia na mídia, que é o PL 1087 de 2025, que dá uma isenção para quem ganha até 5 mil, e também aumenta a tributação para as altas rendas. A gente vai conversar sobre isso com um grande especialista sobre o imposto de renda aqui no Brasil, nosso amigo Walterley Costa. Tudo bem, Walterley? Doutor Carlos Renato, Arthur, é uma alegria estar aqui com vocês. Prazer. Muito bem. Os nossos ouvintes mais atentos, ali, assíduos, devem se recordar que o professor Walterley participou recentemente do episódio 90, tratando da teoria trilógica do tributo, e hoje nós convidamos ele novamente aqui, ele se dispôs, exatamente por sua expertise no imposto de renda. Ele tem muitos artigos publicados sobre imposto de renda, está faltando um livro sobre imposto de renda, já fica aqui uma cobrança, senhor Walterley. De qualquer maneira, o professor Walterley, ele está terminando o doutorado na USP, é doutor pela Universidade Federal do Paraná, mestre também pela Universidade Federal do Paraná, advogado em Curitiba, com ampla experiência nessa área, professor de curso de especialização, palestrante, ex-servidor também da Receita Federal do Brasil. Professor Walterley, muito bem, Arthur, vamos aqui começar o nosso bate-papo sobre o PL 1087 de 2025, que trata da tributação do imposto de renda, com alterações profundas ali no imposto de renda, polêmicas também, pela polêmica política, pela polêmica jurídica. A questão política a gente vai deixar de lado, não é o nosso foco aqui, mas eu acho que a gente poderia começar. Esse é um dos poucos episódios que a gente está tratando assim, de forma mais vertical sobre o imposto de renda, e eu acho que a gente poderia começar com um bate-papo sobre o imposto de renda, principalmente tanto sobre a tabela, a desatualização da tabela, a questão de ser um aumento da tabela progressiva, que eu digo, da pessoa física, já teve todo um debate, o professor Walter vai lembrar disso, lá nos anos 2000, principalmente, disso ser uma tributação, disso ser uma forma de aumento indireto da tributação do imposto de renda, a falta de atualização. Eu acho que isso tem uma interface com esse debate do PL. Além disso, outro assunto dos anos 90, que tem uma grande ligação com essa legislação, foi a isenção dos dividendos. Então, eu não sei, eu acho que a gente poderia começar por um ou por outro, não sei o que vocês gostariam de começar a debater aqui. Professor Walterley, pode ficar à vontade, talvez pela tabela, eu acho que, começando ali pelos pobres, como nós aqui, professor Walterley, que precisamos nos preocupar com a tabela progressiva. Eu ia perguntar isso, viu, Carlos, antes de começar, quem aqui está preocupado com o PL e já está se planejando aí contra a sua possível aprovação? Não sei como é que está você, Walterley, já estão se organizando aí. Eu tô torcendo assim para ficar na faixa de isenção ali. A minha posição é essa. Mas eu tenho certeza que não é o caso do Arthur, não é o caso do Walterley, que estão preocupados com as altas rendas. E os nossos aquela coisa, quem me dera estar preocupado com isso, Vamos lá. Arthur, o imposto de renda, ele é considerado, quase todo lugar que você lê, você vai ver o autor que escreve sobre o imposto de renda dizendo que ele é o imposto mais justo. Então, poderíamos discorrer só sobre em que sentido o imposto de renda é justo e por que ele seria mais justo que os outros tributos, que os outros impostos. Então, é uma constante. Uma outra forma também de falar sobre o imposto de renda é dizer que ele é um imposto perto dos outros, relativamente novo. No Brasil, ele é instituído em 1922. Imposto sobre o patrimônio são impostos muito mais antigos, impostos sobre o comércio são impostos muito mais antigos,
e também essa questão da história do imposto de renda no Brasil, onde ele realmente, de fato, inicia, há sempre uma disputa, isso daí, se aquilo era ou não imposto de renda, também rende margem para conversas interessantes. Então, tanto do ponto de vista da justiça, tanto do ponto de vista dentro da história da tributação, o imposto de renda ele é um imposto nobre, ele é um imposto que vale a pena ser debatido e ele tem uma repercussão econômica também muito grande. Então, falar aqui do imposto de renda, a gente poderia fazer isso por vários ângulos, mas creio que o convite é para falar do tema quente, do tema da moda aqui, que é o PL que foi recentemente aprovado na Câmara e agora foi para o Senado. É isso, doutor Carlos? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu não sei, mas na parte da história, exato, a gente poderia talvez pensar um pouquinho sobre essa questão da desatualização da tabela, num primeiro momento, e depois sobre a isenção dos dividendos, né? Porque eu acho que você concorda, né? Eu acho que o Arthur também, são temas que têm ligação direta com esse debate atual, né? Sim. Em relação ao nosso direito positivo, eu não vou voltar tão longe, o marco é o ano de 95. Várias das nossas legislações tributárias têm o marco do ano 95, 94 foi o Plano Real, 95 houve uma série de mudanças legislativas no país, era uma época que se falava em reformas, 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 e houve uma grande mudança na legislação. Então, em 95, houve uma mudança na legislação do imposto de renda e ela combinou o seguinte, essa é a base do imbróglio que a gente vive hoje. Vamos estabelecer algo chamado contribuição social sobre o lucro, numa alíquota. Vamos ter um adicional do imposto de renda da pessoa jurídica, mais uma alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica. Então, temos uma alíquota de 15, um adicional de 10 e mais uma contribuição social sobre o lucro líquido de 9. E tudo isso, nominalmente, dá 34%. É uma alíquota altíssima para tributar na pessoa jurídica. Para tributar a renda da pessoa jurídica, uma alíquota altíssima se compararmos com os outros lugares do mundo, mas na barganha o governo deu em troca que a isenção ficaria isenta. Então, Dividendos, né? Os dividendos ficariam isentos. A distribuição dos dividendos ficaria isenta. Então, essa é uma perna da nossa história hoje aqui. Essa é uma perna da nossa história e o governo disse, olha, vou te cobrar 34 nominal, depois a gente conversa ao longo do caminho o que é a alíquota efetiva. Vou te cobrar 34, eu sei que isso está fora de qualquer contexto, mas, por outro lado, eu te dou a isenção. E isso leva em conta um aspecto econômico, porque, juridicamente, eu poderia estabelecer, dando um exemplo, um imposto sobre a compra e um imposto sobre a venda. Comprar é uma coisa, vender é outra coisa. Cobro do comprador e cobro do vendedor. Só que, economicamente, a compra e a venda é uma operação única. Então, tributar quem compra e tributar quem vende não faz muito sentido, pode criar assim, um desincentivo à operação comercial. Então, há necessidade de algum equilíbrio, mesmo que juridicamente, por qualquer questão, se resolva fazer dois tributos, um sobre a compra e sobre a venda, o que juridicamente é sustentável, eu tenho que levar em conta essa operação econômica como um todo para não inviabilizá-la. E aqui é a mesma coisa. A pessoa jurídica oferecer lucro tem uma tributação. Se depois, quando esse lucro é distribuído para a pessoa física, eu vou lá e dou mais uma pancada na pessoa física, se incentiva a atividade econômica. Então, mesmo que juridicamente sejam coisas independentes, a oferir lucro e receber dividendos, economicamente, se eu trato isso de formas separadas, eu posso criar uma dificuldade. Então, o governo forçou a mão na pessoa jurídica e combinou que na pessoa física ia isento. Essa é a história, em 95, também surgiu a lei a tabela, mas eu vou voltar a palavra para vocês aí, porque eu quis estabelecer uma perna. Assim. Toda a nossa discussão é que esse acordo informal que foi feito, vou te cobrar 34 e não te cobro na distribuição dos lucros e dividendos. Então, vamos ficar nisso primeiro, depois a gente fala da pessoa física, da tabela progressiva. Nesse aspecto, Sr. Walter Ley, assim, pelo que você conhece, né, se conhece também, fique à vontade em relação a isso, realmente, a tributação da pessoa jurídica no Brasil, o senhor mencionou alguma coisa nesse sentido, é fora do padrão mundial, da OCDE, por exemplo, é muito alta, porque assim, o que eu vejo que é comum? É muito comum, e assim era no Brasil até 95, você tributar o lucro da pessoa jurídica, né, o IRPJ, ok, e tributar também
a renda da pessoa física, nesse caso, os dividendos que ela recebe como sócio de pessoa jurídica, o lucro também quando ela recebe. Isso é algo que é bastante comum no mundo inteiro, né? Estamos de acordo. Então, o que o senhor está dizendo é o seguinte, ó, no Brasil, alterou-se, exatamente porque são dois tributos, né, contribuição social sobre o lucro, imposto de renda, e ficou num total ali de 34% na pessoa jurídica, esse percentual realmente é muito elevado na comparação com os países da mesmo porte, ou de mesma média de comparação, né, que dê para comparar, e aí, em compensação, se deu a isenção na pessoa física do recebimento de dividendos. Então, realmente, no mundo, o Brasil criou uma jabuticaba, para usar a expressão, uma jabuticaba, uma coisa só brasileira. O senhor conhece outra experiência parecida? Como que é isso? Não vou dizer outro, em 200 países, né? Sempre Claro. podemos arrumar alguma coisa que seja até mais agressivo que o nosso. Mas as alíquotas, vamos dizer, em países ocidentais, as alíquotas na pessoa física são altas e na pessoa jurídica são baixas ou não são tão altas em alguns lugares. E o fato de ter esse equilíbrio significa, ó, tributo um pouco em cada. Então, ter tributo na jurídica e, quando distribui, ter tributo na física, porque a tributação na jurídica, para incentivar a atividade econômica, não é tão alta. Então, nos países ocidentais, não há uma tributação sobre o lucro da jurídica de 34%, como temos na nossa aqui. E eu estou falando nominal. Podemos depois falar o que é uma alíquota efetiva, mas nominalmente 34% sobre o lucro é muito alto em países ocidentais aqui. Muito bem. Tá, então, eu acho que sobre a questão dos dividendos, a gente tem esse marco histórico. Eu me recordo, eu li algumas vezes sobre isso, agora não sei se isso confere. No debate. Em 95 você já não estava formado? Você já não era advogado tributarista em Não, eu era 95? criança. Em 95 eu era um adolescente. Eu era adolescente. Eu tinha a idade do Arthur, assim. Não, tô brincando. O Arthur já está mais experiente, já é formado. Mas, Você fala assim, que era adolescente e idade do Arthur, aparece aí a fiscalização aí do Conselho Tutelar aí, para ver se tem trabalho infantil no teu podcast. não, mas em 95 eu estava ainda na fase, sei lá, de ouvir Nirvana ainda. Estava numa fase. Mas, assim, jogando Eu não vou basquete. falar porque eu nem estava nascido em 95 Não para. humilha a gente, Arthur, não humilha a gente. Mas é o seguinte, não vem humilhar a gente aqui, não. Mas assim, faz sentido o debate, por exemplo, de que, do ponto de vista de política tributária econômica, de fomento estatal, a isenção dos dividendos teria algum impacto, digamos, no investimento? Eu acho que eu já vi bastante coisa sobre isso, né? Então, assim, o sócio que recebe o dividendo de forma isenta, em tese, poderia reinvestir mais, teria mais dinheiro sobrando para reinvestimento. Tem alguma coisa ou é só balela política que Então, você... tem para todos os gostos. Uma das formas é não incentivar a distribuição, porque esse dinheiro na mão da pessoa jurídica, ela faz o investimento. Então, se discute ao contrário. Ou seja, que se o dinheiro fica com a pessoa jurídica acaba investindo esse dinheiro no seu próprio negócio, ao invés de que isso vá para o sócio, que pode ser consumido, ao invés de usar isso como um capital. Então, muitas vezes se fala que a empresa não distribuir, ter uma reserva de lucros e coisas assim, isso pode ser transformado depois contabilmente em algum tipo de capital para investimento e coisas similares. Então, há uma defesa forte que a pessoa jurídica mantém o dinheiro com ela. Muito bem, muito bem. Bom, o fato é o seguinte, né? A partir do momento que teve isenção dos dividendos, e também o Brasil, agora me veio uma coisa na cabeça. O Brasil me parece que mudou bastante, né, o seu perfil nesses 30 anos, né? Então, assim, quando se pensa em distribuição de dividendos, a gente pensa primeiro no sócio da pessoa jurídica recebendo ali a distribuição do lucro, que já foi tributada de forma pesada na pessoa jurídica. Mas quando a gente fala de dividendos, também tem investimentos, né? Isso não era algo tão espalhado no Brasil lá nos anos 90. Lógico que tinha, mas eu não sei, eu acho que começou um debate pesado também nas últimas décadas por isso. O fato é que esse tema dos dividendos, da não tributação dos dividendos, vira e mexe, ele reaparece. Né? Nesses 30 anos, ele está reaparecendo. Né? Vira e mexe. Já teve várias tentativas, inclusive no governo passado, né? De debate sobre isso. É uma constante, né?
O... Tentando apresentar que o mercado acionário não era tão forte em 95, então quem tinha ações para viver dessa questão de ações, de lucros distribuídos em ações, realmente era um número pequeno, e sempre se pensava mais no empresário, no sócio da empresa, que hoje temos um mercado aí maior de ações, mas também não é tão grande. Mas o que eu focaria aqui para que quem está nos ouvindo é que não está escrito em lugar nenhum, mas se a gente consulta os debates da época, o Carlos Renato disse que não lembra, mas se a gente consulta os debates da época, o que foi tratado foi esse acordo. Vamos forçar na pessoa jurídica, que é mais fácil fiscalizar, que é mais fácil, que a sonegação é menor, e depois na pessoa física, o pagamento do imposto de renda, eu vou trazer esse dado depois, das pessoas físicas eram muito pequenos e era restrito se olhasse aos funcionários públicos. Então, e assalariados de grandes empresas. Então, não era algo que imposto de renda à pessoa física não interessava ao governo, e ele preferiu tributar na jurídica e na física, como era pequeno, não tinha isso. Com o tempo, essa questão acabou tendo uma mudança e se discute há muito tempo se o modelo é bom ou não. Tá bem, então acho que aqui, o Arthur quer comentar alguma coisa aqui, Arthur? Não, tranquilo. Acho que o principal debate aí que a gente vê é justamente essa questão da bitributação, né? Muitas pessoas, frente ao PL 1087, aí vem justamente trazendo essa questão da bitributação, que apesar da gente ter um mecanismo ali no projeto para, de certa forma, amenizar essa bitributação, e a gente comenta lá na frente, né? Acho que o histórico realmente sempre é remetido a esse, né? Da tributação nas duas pontas, enfim. E quero chegar lá na frente para a gente discutir essa parte também. A bitributação do ponto de vista econômico, né? Se você pensar na realidade econômica, a pessoa jurídica é uma ficção, né? Mas juridicamente não é uma bitributação. Mas, nem os sujeitos são os mesmos. Sim, Nem os sujeitos são os mesmos. Mas economicamente é aquilo que o professor Walter tinha sim, mencionado, né? Porque compra e venda, ok, mas economicamente é a mesma coisa. Então você está causando problema econômico. Beleza. Aí, para a gente encerrar essa introdução, eu acho que seria legal falar da tributação da pessoa física na tabela progressiva e a falta de correção. Porque esse foi um debate muito, muito. Quer dizer, é um debate político eterno, né, no Brasil, mas existe uma estratégia governamental de realmente não atualizar a tabela do IR com impactos na arrecadação, porque, como tem um fenômeno inflacionário, a moeda desvaloriza, e cada vez aquele valor que era isento, na verdade, passa a ser materialmente menor, né? Ainda que nominalmente é o mesmo, materialmente ele é menor. E aí mais pessoas passam a pagar, e mais pessoas passam a pagar mais com o passar do tempo. E aí tem todo um debate se isso seria aumento de tributo indiretamente, sem lei, né, Walter? Você lembra desse debate? Que foi forte lá nos anos Foi. 90? Tivemos até ação disso daí. Fiquei tão feliz, ganhei uma liminar, depois caçaram a liminar. Isso aí é mais uma segunda-feira normal no Brasil. Então, caçaram a liminar. De novo, o ano de 95, junto com essa questão da pessoa jurídica, também para a pessoa física estabelecer o seguinte: vamos fazer duas alíquotas. Lá atrás era assim, em 95. 15% e 25%. Atendia a progressividade de forma baixa, né? Porque só tem duas alíquotas, o professor José Roberto Vieira diz que tem que ter, para atender a progressividade, tem que ter muito mais, senão isso só está atendendo de fachada, precisaria ter muito mais, mas duas alíquotas tínhamos ali, 15 e 25. Essas alíquotas, quando a gente olha outros lugares, podem ser consideradas baixas. Eu, particularmente, nunca vou me acostumar quando alguém me diz que uma alíquota de imposto de renda é 49%, como é na Espanha. Não, nunca vai para os meus ouvidos, independente do que diga que é prestado em conta, ou que o Estado é muito. Trabalhar meio a meio com o governo sempre vai me soar estranho. Então, as alíquotas me pareciam adequadas, e até porque elas pegavam funcionário público. Então, que é retido na fonte, que a sonegação é muito baixa, ou as outras pessoas que deveriam pagar não tinham esse controle, como hoje cada vez tem mais, e era um tributo direcionado aos funcionários públicos que tinham esse valor retido na fonte. Então, tínhamos 15 e tínhamos 25. E foi assim que estabeleceram 15 e 25, estabeleceram as faixas. A faixa inicial era R$ 900. Então, quem ganhava R$ 900
acima de R$ 900 pagava, começava a pagar imposto de renda. Problema de tudo isso. Hoje, R$ 900, eu tive o trabalho aqui de fazer um cálculo aqui. Se eu pegar aqui, é R$ 8.621. Então, se viesse lá para cá, e olha, não estou falando de governo nenhum, porque é uma coisa de 95 que veio hoje. Todo governo se aproveitou disso. Se isso tivesse sido corrigido pela inflação corretamente, hoje só pagaria imposto de renda quem ganha mais do que 8.600, a gente não estava tendo essa discussão. O que acontece é que isso sempre foi sendo acumulado, sempre foi sendo postergado, aí por pressão política se fazer uma correção bem menor do que a necessária, e chegamos no ponto que hoje quem ganha mais de R$ 2.428,80 está pagando imposto de renda, e nesse ponto que está defasado. Então, resolveram que essa situação é muito difícil, que quem ganha R$ 2.400 realmente pagar imposto de renda fica um sem sentido, e se criou essa necessidade de atualizar a tabela, só que essa atualização da tabela levaria o governo a uma perda de arrecadação, que ele diz que não pode arcar, e por isso precisa de uma fonte para cobrir. Se a gente tivesse vindo lá de trás corrigindo, não haveria nada, não haveria perda, não haveria nada assim. Em 95, a carga tributária era 26, um pouco mais de 26, a carga tributária do país. Sobre o PIB, né? E o imposto de renda pessoa física, era 1,1% do imposto de renda. Não, do imposto Hoje, de renda da arrecadação. Do PIB. Da arrecadação, da carga tributária. Então, era nada, era irrelevante e ninguém estava preocupado com o imposto de renda pessoa física. Em 2023, a carga, os dados últimos são de 23, os de 24 não estão consolidados ainda. A carga tributária é um pouco mais de 32 e o imposto de renda representa da carga tributária 9,63%, imposto de renda pessoa física. Então, ele passou a ser um imposto importante que arrecada. Mas como é que o imposto que não arrecadava passou a arrecadar? Se eu lembro do 150, parágrafo 1 da Constituição, diz que não haverá aumento de imposto sem lei. A única lei que tivemos foi uma em 97 para 98, que aumentou a alíquota de 25 para 27,5 e era só por 2 anos. Depois prorrogaram por mais 2 anos, depois ficou definitivo, como tudo na vida, né? Se aumenta o imposto, nunca vai baixar. Não, eu digo mais, tivemos. Eu tenho uma lei eterna. Tudo que for colocado como provisório no Brasil de política estatal, tenho certeza que vai se tornar definitivo. A única exceção foi a CPMF. É o único caso realmente que foi a CPMF, é o único. Mas durou bastante, ela durou bastante. É aquela história, é a exceção que confirma a regra. É o único caso que estou de acordo que é a CPMF. Então, tivemos um aumento de tributo, porque o outro ajuste no imposto de renda da pessoa física foi o escalonamento da alíquota. Era 15 e 25. Depois virou 15 e 27,5, e depois fizeram 0, 7,5, 15, 22,5 e 27,5. Só que isso era neutro, ou seja, só distribuíram dentro da faixa as alíquotas, não era para aumentar a arrecadação. Então, isso não foi um aumento de arrecadação, teve uma distribuição dentro da faixa. O aumento que tivemos em 30 anos foi, a alíquota passou de 25 para 27,5. Só que o imposto ganhou uma proporção, ele era 0,31% do PIB e hoje ele é 3,09% do PIB, o imposto de renda da pessoa física. O que aconteceu? O governo aumentou o imposto de renda da pessoa física, só que não usou lei. Ele fez um aumento do imposto de renda sem lei. Então, aqui, é interessante que quando a gente lê o artigo 150, inciso 1º da Constituição, que diz que não haverá aumento sem lei, a gente pensa que não haverá por decreto, não haverá por medida infralegal. Mas a gente esquece que há outras formas de aumentar nesse caso, olha o só, imposto, e aqui aumentou. Nesse caso, é que, lógico, está falando da falta de atualização da tabela. Então, nesse caso, a gente tem um aumento por omissão. Não é que ele legislou e aumentou, ele se omitiu. Isso foi levado ao Supremo. Em 2011, o Supremo decidiu o caso, só o Marco Aurélio votou a favor do contribuinte, todos os outros votaram contra, o Marco Aurélio é o relator, foi nomeado outro relator, e a decisão do Supremo foi assim, não compete ao Supremo esse tipo de assunto, e isso é uma questão política, de responsabilidade política. Eu gostaria que o Supremo decidisse mais assim.
Eu gostaria muito que ele decidisse mais assim, ou seja, que os termos que fossem levados, eles disseram, olha, não nos compete, isso cabe ao legislativo e quem não faz, responde politicamente. É engraçado que, nesse caso, que prejudicava o contribuinte, a decisão foi essa. Várias outras situações que a gente poderia tocar aqui, que não é o caso, porque é um podcast sobre direito tributário e imposto de renda, eles não fazem isso. Então, mas nesse eles fizeram, olha, não é comigo, eu lavo as mãos e quem tem que responder por isso politicamente é o executivo e o legislativo. E assim é no Brasil. Não é possível você ir ao judiciário dizendo, estão aumentando o tributo por omissão, como disse o Carlos Renato aqui. É óbvio, eu tenho 2 pontos para colocar aqui sobre isso. Primeiro, é óbvio que nós moramos num país que tem uma cultura indexada, de indexação, né? Então é óbvio que ficar falando assim, aumentou por omissão porque não corrigiu a tabela. Isso é defender a cultura nossa de indexação. Concorda, né, Walter? Então, assim, que é o que se tentou acabar em 94, com o Plano Real, mas não se conseguiu totalmente. A gente desindexou parte da economia. Mas a nossa cultura, tanto é que qualquer advogado que vai entrar com a ação, vai lá, correção monetária. Correção monetária faz parte da nossa vida como se fosse, né, o ar que respiramos. Mas, assim, isso não é normal no mundo. Isso de ficar fazendo correção monetária em períodos tão curtos, né? Mas é algo que faz parte da nossa cultura. Então, óbvio, a gente poderia pensar como política de desindexação da economia faz todo sentido, né? E aí, realmente, a questão de vez em quando precisa alterar a tabela, que está tendo um aumento de impacto econômico, é uma questão de responsabilidade política e de voto. Concordo que... Um outro ponto, perdão, para encerrar isso, mas óbvio que numa cultura indexada, a partir do momento que tudo é indexado, tudo é corrigido, e você não corrige só a tabela do imposto de renda, isso é um aumento por omissão, né? Então, a gente tem 2 formas de olhar isso aqui, o copo meio cheio e meio vazio. É óbvio, agora, um outro ponto que eu gostaria de mencionar, que é o seguinte, é óbvio, que passou de 1% ali da carga para 9% do total da arrecadação do imposto de renda da pessoa física, o que demonstra o aumento da relevância, mas lógico que, vamos ser justos aqui, nem tudo isso decorre da tabela, imagina, eu tenho que fazer um estudo profundo, porque o país mudou muito também, né? Então, você vai ter que colocar o seguinte, houve uma maior formalização, os meios de fiscalização aumentaram, né? Então, obviamente que tudo isso leva também ao aumento incremental ali da arrecadação do imposto de renda, né? Então, eu acho que o país mudou muito nesses 30 anos, e uma parte desse aumento aí de 1 para 9 vai decorrer não da tabela, mas, né, de questões talvez estruturais, né, do sistema, da economia brasileira mesmo. Não sei se você concorda com isso. Não, estou de acordo com que a economia mudou, houve uma maior formalização, o nível de emprego, o nível de desemprego é baixo, mas se eu penso que é R$ 8.600 que a pessoa começaria a pagar hoje, muito desses 9% não iam baixar bem. Não para o 1, que estamos totalmente de acordo, que não vai voltar ao 1, porque hoje, 30 anos depois, o país é diferente. Mas se só pagasse imposto de renda quem ganha mais que R$ 8.500, com certeza, sem eu fazer o cálculo aqui, imagino que essa gordura que foi aqui vai sair bem. Não para voltar a 1, mas ficaríamos assim. De alguma forma, aumentaram um pouco. A própria mudança da economia contribuiu para o aumento, mas a não atualização tem uma parte importante nesse jogo aí. Mesmo sem fazer o cálculo exato, ela tem uma parte bem importante nesse jogo. Bom, pode falar, Arthur. Não, eu ia, inclusive, trazer justamente essa observação que o Carlos trouxe, né, essa questão da fiscalização também ter trazido como uma forma de aumento dessa expressividade da arrecadação, né, mas também quando estava discutindo ali sobre a questão da atualização, acabei até me recordando que há um tempo atrás que a gente estava tendo algumas discussões no judiciário, eu até não lembro certinho o número do tema, se foi STJ ou STF que julgou, né? Mas justamente sobre a questão de não incidência do IR sobre a parcela dos rendimentos financeiros, né? Que representasse justamente essa atualização monetária, né? E, obviamente, acabou sendo uma tese perdida ali, sempre reiterando essa ideia de que o imposto de renda ele não estaria indexado, né? Então, ele já mostra aí, mais uma vez, justamente essa questão da falta da atualização monetária, esse descompasso que ela acaba gerando aí no nosso sistema, né? O imposto de renda da pessoa física tem uma importância muito grande no mundo inteiro na composição da arrecadação. Então, os nossos 9%, eles são muito relevantes perto do 1 que era, mas ele não se compara com outros lugares que, às vezes, a arrecadação é quase 50% de imposto de renda da pessoa física.
Então, o imposto de renda da pessoa física ele é muito forte nessa composição da carga tributária no mundo inteiro. E o contribuinte sofre muito com isso. Um caso que aconteceu no começo do ano na Espanha, o salário mínimo na Espanha foi reajustado em 50 euros, salário mínimo mensal, que foi reajustado em 50 euros. 16.500 ao ano, são 14 parcelas que se pagam, dá um valor, e eles deram um aumento redondo de 50 euros para quem ganhava o salário mínimo por mês, nessas parcelas. Ocorre que essa pessoa estava na faixa do imposto de renda. Então, quem era solteiro, que não tinha deduções de filho ou coisa assim, dos 50 reais que ele ganhou, 21 reais virou imposto de renda. Então, uma pessoa que ganha um salário mínimo, que tem um aumento de 50 euros, que no padrão europeu não é nada de dinheiro, 50 euros não é nada de dinheiro, simplesmente recebeu 50 euros de aumento com uma mão e com a outra o governo lhe tirou 21. Então, o imposto de renda, como ele pessoa física está se tornando uma parte importante da arrecadação no Brasil, e ele é do mundo, ele é um ponto sempre que vai ter essa estresse, essa margem, esse atrito com o contribuinte, principalmente esse embaixo aqui, ou seja, porque a base é muito ampla e mesmo que seja pouco por pessoa, dá uma quantia muito grande, tirando 20 euros de cada trabalhador na Espanha. Teve um protesto grande, mas não foi possível reverter isso daí. Então, quem ganhou um aumento de 50 euros na Espanha deu 21 euros pagou 21 euros de imposto de renda para o governo. Muito bem. Nesse ponto, só um momento, Walter, não sei se você teria algum dado, mas a gente sempre comenta aqui, né, internamente, os 27,5 que a gente tem, o brasileiro assusta, né? Mas, vez ou outra, sempre surge justamente essa informação de que em outros países a alíquota é bem maior. Não sei se existe algum dado no sentido dessa alíquota ser maior nos outros países se reverter em uma arrecadação efetiva, de talvez em outros países permitirem mais deduções também. Existe algum comparativo nesse sentido? Vou falar da minha experiência aqui. Na Espanha, 49%. Alguma comunidade específica pode variar, mas assim, vou dizer, de 45% a 49%. As deduções são maiores. 99%, mas acima de uma faixa muito grande ali de renda, né? Não, mas começa no salário mínimo. Assim, mas não começa tão baixo. Começa no salário mínimo e as alíquotas não são baixas nem no princípio. Então, a progressividade não é que começa muito pouco. Quem ganha um salário mínimo já está mais que o salário mínimo já está no jogo. E essas alíquotas não começam embaixo. Então, 49% não é algo incomum de se pagar, não é um milionário, não é uma coisa assim. Tem muitas deduções, dependendo da família, mas isso faz com que uma boa parte do que se ganha na Europa, e isso repete nos outros países europeus, seja pago como imposto de renda à pessoa física. Então, esse é um imposto muito forte e é onde o governo realmente sempre tenta apertar um pouquinho mais ali. Muito bem, pessoal. Acho que com essa introdução, né, falando ali do tema da defasagem da tabela da pessoa física no imposto de renda e do tema da isenção dos dividendos, esse histórico no Brasil, a gente juntou os dois pilares que vão redundar aí nesse debate, nessa polêmica do PL 1087 de 2025, que faz aí mudanças consideráveis no imposto de renda, né, e até eu alerto o ouvinte o seguinte: eu não sei exatamente o dia que vai sair esse episódio. Tá? Então, talvez quando sair o episódio, o PL já tenha se tornado lei, e aí o episódio vai estar levemente desatualizado em relação a isso. Tudo bem? Mas não vai haver mudanças tão profundas. A ideia geral que a gente vai debater aqui vai permanecer. Tudo bem? Então vamos lá, vamos falar do PL 1087. Arthur, o que o PL faz? Vamos começar dessa forma. O que ele está fazendo basicamente? Óbvio que tem um monte de regra específica, a gente não vai entrar aqui, mas a ideia geral qual que é? Bom, vamos lá. Então, o PL, a gente pode dizer que ele está dividido mais ou menos em dois grandes temas que a gente já fez essa introdução, né? De um lado, ele vai mexer justamente na isenção do imposto de renda, ele vai trazer, acho que não uma atualização nas faixas de progressividade lá da nossa tabela do imposto de renda, mas ele institui um redutor, salvo engano, ali, né? Que vai zerar essa tributação para os rendimentos de até 5 salários mínimos mensais. Estabelece ainda uma redução que vai alcançar os rendimentos até R$ 7.730.
Isso também aparece na nossa tributação anual, no nosso ajuste anual, com uma redução também daí para até 600 mil reais, ou 60 mil reais, né, anual. E do outro lado, justamente para meio que compensar essa perda de arrecadação, que a gente poderia aqui, com base no que a gente falou, discutir se é perda ou não, dada a omissão, né? Traz então a instituição de uma tributação mínima para quem recebe altas rendas, para quem ofere altos rendimentos. Seria, numa primeira parte, uma tributação mensal aí, sobre lucros e dividendos acima de 50 mil reais, e depois uma tributação anual, englobando diversos tipos de rendimentos, até mesmo aplicações financeiras, quando ultrapassarem os 600 mil reais, né? Então, basicamente, as duas frentes aí do PL. Eu acho que o valor que está hoje da redução parcial, então ela tem aquela isenção até 5 mil, aí depois é 7.350 de redução parcial, mas esse valor, como a gente está falando do PL, pode ser que tenha alteração, a gente não pode afirmar que vai ser aprovado, né? Então, o contribuinte leva em consideração que tiver ali aprovado depois. Mas, então, veja, o governo está, em tese, ali, aumentando na pessoa física, né, uma faixa de isenção e redução, né, e para compensar, né, o custo tributário disso, porque, afinal de contas, esse é um valor que está previsto na lei orçamentária, na LDO, como parte da previsão de arrecadação, né, porque passou a fazer parte do bolo, né, do governo, né, porque pela falta ali que a gente estava comentando, na falta de atualização da tabela, esse dinheiro já está totalmente previsto de despesa, então você tem que manter equilíbrio financeiro, lei de responsabilidade fiscal, uma ideia básica de responsabilidade fiscal. Inclusive, a LRF vai exigir que você, para poder dar qualquer benefício, nesse caso, né, eu estou reduzindo a tributação do imposto de renda da pessoa física, eu tenho que ter uma compensação. E aí a compensação foi o aumento nas faixas maiores de renda. Né? E o argumento político, óbvio que o professor Walter Lee vai poder falar para a gente a visão dele acerca disso, mas o argumento político é forte. O argumento político é o seguinte: as mais altas rendas no Brasil vão ter uma alíquota efetiva, ou seja, a alíquota que realmente paga de alíquota sobre a renda muito baixa. E aí tem alguns estudos, eu não sou economista e não fui confirmar se isso é verdadeiro ou não, que vai ter gente, por exemplo, das mais altas rendas, que vão ter uma alíquota efetiva de 2%, enquanto o cara da classe média está pagando, sei lá, 20, 18, 17, 15% de alíquota efetiva, que a alíquota nominal para altas rendas ali, na faixa do imposto de renda é 27,5%. Mas óbvio que como tem a isenção, a faixa de isenção, como tem as outras faixas de alíquotas menores, como tem deduções, a alíquota efetiva é menor. Mas mesmo assim, a alíquota efetiva de um funcionário público, vamos dizer, quem paga sem erro no Brasil? Funcionário público, eu sinto isso na pele, gente, eu quero chorar, caiu uma lágrima aqui do meu olho nesse momento. O funcionário público, ele vai ter uma alíquota efetiva considerável no Brasil, né? Mas não é 27,5%, obviamente. Agora, segundo esses estudos, as mais altas rendas têm a alíquota efetiva muito baixa. Óbvio que isso eu estou generalizando, né? O estudo generaliza, óbvio que vai ter gente que não é o mesmo caso. Mas, no geral, exatamente porque tem isenção de dividendos, esquecendo que já houve tributação na pessoa jurídica, né? Aí teria que fazer um cálculo cruzado para saber se é isso mesmo, pela tributação da pessoa jurídica, antes da distribuição do lucro, né? Ou então por investimentos em ações, em fundos, etc. e tal, você vai ter uma alíquota efetiva muito baixa para as altas rendas. Esse é o mote político, né? E essa é a justificativa da responsabilidade fiscal para fazer isso. Então, acho que com isso a gente pode abrir um debate, primeiro sobre esse aspecto da justificativa, se faz sentido, se não faz, se é injusto, se não é. É óbvio que também isso é subjetivo, né? Mas vamos lá, o que o Walter Ley acha disso? Bem, vou retomar aqui a técnica usada a técnica legislativa empregada aqui no PL. Ao longo do tempo, desses 30 anos, vários governos aumentaram o imposto de renda sem lei. E uma única vez aumentaram, com lei, aumentaram a alíquota, mas aumentaram o imposto de renda sem lei, e isso acabou refletindo em quem ganha menos, e hoje uma pessoa que ganha R$ 2.500 está pagando imposto de renda, e isso politicamente é insustentável, então merece correção. Poderíamos simplesmente fazer essa correção cortando despesas. Isso politicamente não é viável, então vamos cobrir isso com outra coisa. Então, toda a ideia é essa. O que seria outra coisa? Agora, o governo, em vez de
simplesmente atualizar a tabela seria a coisa mais fácil do mundo. Ele não fez isso. Ele foi lá e falou assim: eu vou criar e essa palavra vai aparecer de novo, eu vou criar uma redução do imposto. Quem, como eu e o Carlos Renato, que adotamos a teoria do professor Paulo de Barros, da regra matriz, ou seja, onde é que na regra matriz entra, meu Jesus, o redutor do imposto? Porque ele não é da base de cálculo, ele não é da alíquota, ele não está aqui. Ou seja, eu calculo o imposto de renda primeiro, e depois que eu encontrei o imposto de renda segundo a regra matriz, é que eu venho com o redutor, só para determinadas pessoas que têm o direito ao redutor. Então, o redutor, ele não faz parte da regra matriz se eu penso no critério, no consequente, no critério quantitativo como base de cálculo versus alíquota. Eu tenho que apurar o imposto e depois algumas pessoas, e essas pessoas são determinadas pela renda, têm direito ao redutor. Então, essa foi a técnica adotada. Então, eles não atualizaram a tabela do imposto de renda para 5 mil. Eles simplesmente deram um redutor, que é uma quantidade que eu abato depois de apurar. Então, essa daí, Carlos, você que fez essa história, se você me permitir contar, o Carlos Renato ele fez a regra matriz do Simples, uma coisa que ninguém tinha feito, e realmente é algo... nós somos amigos, então pode parecer suspeito, mas é brilhante. Obrigado. Porque eu digo isso porque eu contei para o professor Paulo que você fez a regra matriz do Simples, ele ficou tão impressionado que ele te ligou, e você pode contar isso aqui, que fica registrado. Ou seja, eu contei ao professor Paulo que você fez a regra matriz do Simples, e o professor Paulo te ligou, imagina o seu susto quando atendeu o telefone, e ele falou, Paulo... Eu vou aproveitar porque a piada é boa e a piada é real. Eu nunca atendo o telefone de DDD 011, porque é sempre spam, propaganda. E eu não atendi o professor Paulo. Foi simples. Eu não atendi o professor Paulo, ele me ligou, eu não atendi. Depois eu recebi o aviso, ele está tentando falar com você. Aí que eu levei o susto e... Então, ficou uma técnica, fizeram uma técnica de redução. Então, foi assim que o PL usou uma técnica de redução. Quem ganha até tanto vai ter um redutor. Esse redutor ele não faz parte da regra matriz. Ele primeiro você calcula o tributo e depois aplica o redutor para ver qual é o tributo a pagar. Como o redutor será de 312,89, significa que um cálculo de 5 mil com o redutor vai dar um valor a pagar zero, mas primeiro vai dar um valor a pagar, daí eu vou aplicar, daí eu vou fazer um encontro de contas com o redutor e aí vai dar um segundo valor final a pagar. Então, o redutor, quem estiver trabalhando aí com tributo, com regra matriz, vai ter que arrumar um jeito de encaixar o redutor aí na regra matriz. Mas eu quero aproveitar que você falou sobre isso, porque é interessante. O Arthur já tinha mencionado ali essa diferença, porque uma coisa é atualizar a tabela. Nesse caso que eles fizeram, esse redutor ele tem o seguinte impacto, né? Não vai... Porque na tabela, eu sou o beneficiado, vamos dizer, eu estou lá na renda dos 27,5% no total. Mas eu sou beneficiado porque eu tenho a faixa de isenção, a faixa dos 7, a faixa dos 15, dos 22, até chegando no 27,5. Nesse caso, não é isso que está acontecendo. Eu não vou ter nenhuma redução. Os funcionários públicos que ganham bem como você não vão ter redução. Ganham bem é discutível, bem, defina bem. É algo controverso, mas vamos focar aqui. Imagina o seguinte, na verdade, e eu acho que a técnica escolhida, que é complexa, e tem todo um debate sobre a natureza, a gente poderia, né, entrar nessa pira, que é interessante, mas foi utilizada essa técnica exatamente para não atingir mesmo quem ganha mais de 5 mil, né? Lógico, agora tem a questão do 7,350, mas pensando ali na redução dos 5 mil. Então, não foi que aumentou a isenção para 5 mil. Na prática, eu tenho que quem ganha 5 mil não vai pagar, vai dar na mesma, economicamente. Mas a técnica normativa, ela é diferente e tem impacto. Né? Então, é importante pontuar isso para o nosso ouvinte. O redutor, ele conseguiu com que a perda da arrecadação não fosse tão grande como a atualização da tabela. Então, com o redutor, ele conseguiu que a perda não fosse tão grande. E ficou essa questão. Vou cortar despesa, o que não existe, né? E a verdade, aí não é a questão do governo brasileiro ou ideologia ou nada. O governo em nenhum lugar do mundo corta despesa. Então, as despesas, elas têm uma força tão grande que até nem se quiser cortar, nem se fizer campanha para isso, se a população voltar a um tipo não é que tem alguém do mal, é que uma vez que estabeleça o serviço, não tem como amanhã chegar e fechar aquilo. As despesas, elas existem, uma vez estabelecidas,
Então, cortar despesa não é uma questão só de vontade política ou não. A instituição, uma vez organizada, ela não vê essa Tem uma possibilidade. entropia. Você concorda que existe uma entropia? É. E isso é mundial. É óbvio, né? Lógico que tem todo um discurso. Mas poderia ser mais eficiente. Óbvio que poderia, né? E o Brasil é mais eficiente hoje do que era nos anos 80, né? Óbvio. Mas, mas tem corrupção. Isso é uma vergonha de percentual da despesa, não é o que dá a diferença, né? Então é algo realmente difícil. Existe uma entropia institucional nesse ponto. Então, a solução é como cortar despesa. Não é uma questão nem de vontade ou não política, é uma questão que é fora da possibilidade. Vamos ter que encontrar o dinheiro em outro lugar. E aí parece que faz todo sentido mesmo. Ou seja, não dá para o cara que ganha R$ 2.500 pagar imposto de renda e eu não tenho como cortar despesa. Então, eu vou ter que arrumar uma outra fonte aqui, que é uma palavra que usa, né? Uma fonte. Então, no mesmo imposto de renda, a gente vai fazer algum tipo de ajuste aqui e vamos cobrir. Bem, poderíamos pensar em várias coisas para cobrir isso daí. Mas ficou lá que tem alguém no Brasil que não está pagando imposto de renda. E é essa turma que está isenta da distribuição de lucros e dividendos. Ocorre que aí você conta a minha história. Eu estou olhando para essa pessoa, não? Eu estou olhando. Tem Um exemplo? tem essa turma aí. Tem uma turma aí que diz que não está pagando imposto de renda. Ocorre que isso é meia verdade, porque, de novo, em 95 o acordo foi: eu não vou pagar na física para pagar na jurídica. E essa primeira parte da história, essa sumiu. Então, tem uma turma que não está pagando imposto de renda. Bem, essa turma que não está pagando imposto de renda, que não está pagando imposto de renda na física, enquanto está todo mundo pagando na física, o governo, a gente tem que ter uma lei, tem que ter uns marqueteiros bons para dar nome para as coisas. Então, essa turma tem que dar um nome para eles. Então, é a turma das altas rendas. Eu tinha visto até o tal dos super ricos. Mas veja, altas rendas é interessantíssimo, porque não é rendas altas. Altas rendas, se você inverte a ordem, o adjetivo causa um impacto muito maior. Ou seja, quando você inverte a ordem da palavra, o que vem primeiro, ele causa um impacto. Então, as altas rendas, quem que vai ser contra tributar essa turma das altas rendas, meu Deus do céu? Pelo amor de Deus, esses caras têm que pagar imposto mesmo, né? Então, o marqueteiro ali, o cara que deu o nome, ele é bom. Temos que tirar o chapéu para o cara, porque politicamente... Rendas altas eu poderia discutir, mas altas rendas não tem como, né? As rendas altas tem que ver, mas a turma das altas rendas aí... inverteu. Então, vamos tributar para compensar esse redutor que eu vou dar, vamos tributar as altas rendas. Eu fiz para a comissão da OAB, a pedido da comissão para a OAB, um parecer, antes de ter esse formato do PL, ano passado não tinha o PL ainda, e havia até um medo de que fosse simplesmente revogado a isenção. Ou seja, doravante, está revogada a isenção. Então, você distribui e paga o fim de 7,5. Só para o nosso ouvinte conseguir seguir o raciocínio, agora o Walter está falando da isenção dos dividendos, né? Porque teve todo um debate de revogar a isenção dos dividendos, inclusive no governo anterior, também já teve esse debate. Então, assim, é algo que é eterno. Então, o parecer na comissão da OAB Paraná foi sobre essa questão, né? Foi sobre essa questão da revogação, isso foi encaminhado aos deputados para servir como subsídio para como eles deveriam se posicionar contra isso. Uma questão jurídica. O parecer foi jurídico, não econômico. Assim, quais seriam as consequências se simplesmente viesse uma lei, se esse PL, em vez de essa parte das altas rendas, simplesmente revoga-se o artigo tal da lei tal que dá a isenção. É interessante que a simplicidade, aí a praticabilidade seria total, porque não teríamos, em um artigo, revoga-se e estaria resolvido tudo. Juridicamente, como podia ou não, isso daí depois, se alguém tiver interesse, consegue achar pelo Google, pesquisando no Google, vai conseguir achar esse parecer meu que foi publicado depois na Revista Tributária de Finanças Públicas. Mas não optaram por esse caminho, optaram por tributar apenas as altas rendas. As altas rendas. E aqui, vamos ver assim, o que teria razão o governo, o que estava errado, e o que ele fez? Quando eu apuro, eu sou advogado, tenho um escritório. Quando eu apuro o lucro do escritório, segundo as regras contábeis,
CPC, né, que são os pronunciamentos contábeis. Às vezes, advogado, quando está começando a carreira e conversando com o contador falando CPC e ele achando que é o Código de Processo Civil, né? Eu acho que todo mundo que começa na carreira de advogado tributarista e vai tratar com contador parece que comete essa primeira gafe aí na carreira. Então, apura-se as regras, apura o lucro do escritório segundo as regras contábeis. E o lucro fiscal é apurado segundo outra regra. Então, no Brasil, acontece que você apura o contábil e, a partir do contábil, você apura o lucro fiscal. Então, não são separados, mas não são a mesma coisa. De um, você extrai o outro. E quando eu vou distribuir lucros e dividendos, eu distribuo a partir do lucro contábil. E aí pode acontecer um fenômeno interessante. Tem lucro contábil, o que permite a distribuição, mas quando eu vou apurar o fiscal, não tem lucro fiscal. Então, eu distribuí, recebi na pessoa física isento, porque a distribuição é isenta, e a pessoa jurídica não pagou também. Então, esse era o ponto. O problema não é que na distribuição não estava pagando, porque eu estava pagando 34% na jurídica. O que acontecia é que, dependendo da situação, eu apurava lucro contábil, distribuía o lucro contábil, apurava o fiscal, ou não dava lucro, ou dava menos do que o distribuído, e aí tinha um descompasso. Então, esse é o ponto verdadeiro. E aí tem gente que não está pagando, porque ele não está pagando na jurídica e não está pagando na física. Então, esse era o desequilíbrio que deveria ser corrigido. E era nesse ponto a que seria assim, legítimo, justo a correção. Ou seja, não quero que você pague duas vezes, não quero que você pague na jurídica e na física, mas não pode, você não pode não pagar nem na jurídica nem na física. Então, seria essa a correção ideal para encontrar os recursos para custear a redução do imposto dado para quem ganha até 5 mil. Não sei se eu fui muito técnico, a minha intenção não é ser muito técnico, mas quis mostrar bem onde tinha o problema mesmo. Não, acho que foi essencial, porque, na verdade, assim, nós temos um gap, tem um ponto cego ali, né? Tem um ponto cego da tributação, né? Então, em parte, o argumento político é verdadeiro, né? Então, bom, ok, mas aí o que ficou de desenho das altas rendas? Então, a gente, né, criou esse redutor para compensar, criou, e mais ou menos, obviamente tem um monte de regra específica, né? E nem sabemos como vai ser aprovado. Quem era para ser alcançado era esse, mas resolveram que é a turma das altas rendas. Bem, o que vai ficando, quando a gente vai ficando mais velho, uma das coisas mais tristes de ficar velho é que daí as tuas piadas, os teus exemplos, as pessoas mais jovens não fazem a mínima ideia do que você está falando. Mas quem é mais velho sabe se é piada cringe, isso aí. No Globo Repórter tinha lá quem são, onde vivem, como se reproduzem. Tinha uma chamada do Globo Repórter, que era com o Sérgio Chapelin, que era fantástica, e era para mostrar. Então, quem são essa turma das altas rendas? Onde vivem, né? Quem são esses caras? Se eu pensar no Brasil, a classe A, a renda familiar é 20 salários mínimos, 30 mil reais. A renda familiar. Sociologicamente, eu tenho certeza que essas pessoas não se declaram ricos. Eu tenho certeza que não é quem ganha 30 mil reais, que se você perguntar se ele tem altas rendas, ele fala, rapaz, está até difícil para mim, capaz de chorar as mágoas para a gente tem que emprestar algum dinheiro. Então, não acho que as altas rendas são essa turma da classe A. Faz pouco tempo, era famoso assim, o 1%, 1%, mas 1% no Brasil é quem ganha 20 mil per capita. Então, uma família de 4 pessoas é quem ganha 80 mil por mês. Então, esse é o 1%. E, provavelmente, o que a gente acha que merece ser tributado e que é o 0,1%. E aí é 150 mil per capita. Então, a família de 4 pessoas seriam 600 mil reais por mês. Então, para a gente saber os dados aí, enquadrar, temos a classe A, que eu acho que realmente não é esse que a gente faz sentido. Tem o 1%, que é óbvio, se o salário mínimo no país é R$ 1.500 e uma família ganha 80 mil reais, fica totalmente despassado, mas assim, dizer que esses são os super ricos, os ultra ricos, quem está concentrando renda, é um problema, não é isso. E tem o 0,1%,
que é quem ganha 150 mil per capita por mês. Então, se a questão é corrigir desigualdade, tributar quem ganha mais, são essas as três categorias assim, que a gente deveria olhar. Só que aqui a gente mudou a discussão. Uma coisa era discutir, corrigir, eu gostei do teu termo, Cardenato, o ponto cego. E eu faria a correção para corrigir o ponto cego. Daí não estou preocupado se o cara ganha mais, se o cara ganha menos, se o cara ganha isso, se o cara ganha aquilo. Simplesmente ele vai pagar em algum ponto. Outra coisa é que eu quero um imposto de renda para corrigir desigualdade e atingindo quem ganha mais, eu tenho que saber quem ganha mais. Já mudou a discussão, não é mais a mesma discussão. Não estou dizendo que essa não é legítima. Eu estou dizendo assim que teve um pulo aqui de uma passagem para outra sem se manifestar. Ou seja, uma coisa é vamos corrigir quem não está pagando. Outra coisa é vamos tributar mais quem ganha mais. Não é a mesma discussão. Estou chamando a atenção aqui do nosso ouvinte que as discussões acabaram se sobrepostas, não porque não seja legítima, mas assim, se a gente sobrepõe, não fica tão bem explicado o caso. Muito bem, daí mais ou menos qual foi o desenho do PL, pessoal? Como que a gente poderia explicar em relação à tributação das altas rendas? Né? Como que ficou mais ou menos? Óbvio, sem entrar em detalhes técnicos, que vai mudar, pode mudar também, isso é algo que não vem ao caso. A distribuição de lucros e dividendos acima de 50 mil mensais terá uma tributação na fonte de 10%. E aqui é uma parte que vai provocar um monte de efeitos econômicos que é isso que a tributação interfere na economia de um jeito ou de outro. Aquela proposta que ela tem que ser neutra, aqui no caso não vai ser. Então, vamos dizer que uma pessoa tenha lá um escritório de advocacia e ele acumule lucros e ela fala, no final do ano eu vou trocar de carro e vou deixar o dinheiro na pessoa jurídica. No final do ano eu vou sacar esse dinheiro da pessoa, vou distribuir o dinheiro que está acumulado para comprar esse carro na pessoa física. Ela não vai mais fazer isso, porque se ela fizer isso, esse saque no final do ano, se ela acumular tudo para ter a distribuição uma vez no ano, ela vai ter que pagar 10%. Então, ninguém mais vai fazer a distribuição só no final do ano por algum motivo. As pessoas não vão deixar dinheiro na pessoa jurídica, porque quando elas precisarem do dinheiro, elas forem sacar o dinheiro acima de 50 mil, vai ter uma retenção na fonte. Então, esse é um ponto. O primeiro efeito disso as pessoas vão fazer a distribuição de lucros e dividendos mesmo sem precisar. Porque ninguém vai deixar isso para depois, quando precisar desse dinheiro, tirar da pessoa jurídica e pagar 10% em cima disso, mesmo que depois não vá atingir os 600 mil. Veja, aqui é uma questão interessante que só vai pagar quem atinge 600 mil. Só que se eu distribuir 55 mil, eu vou pagar 5.500 na fonte. E depois, no outro ano, quando eu fizer a declaração, eu vou receber de volta esses 5.500. O funcionário público vai dizer, mas é assim mesmo, é sempre assim, né? A gente paga o ano inteiro e depois fica esperando ele devolver, né? Por que isso é diferente, né? Acabou de rolar outra lágrima aqui. Fala assim, eu não sei por que você está tão horrorizado com o fato, porque é assim mesmo, a gente paga adiantado e depois fica esperando o governo devolver mesmo. Não estou vendo o que tem de diferente. Só que, então, aqui no caso, dentro desse profissional que está nessa faixa, evidentemente que quem ganha muito não tem como ele fazer essa manobra maior, mas ninguém vai deixar isso para depois, no final do ano, distribuir 200 ou 300 mil, porque 200, 300 mil ele vai estar isento, só que quando ele distribuir 200 ou 300 mil no final do ano, ele vai ter que pagar 20 a 30 mil na retenção para receber de volta. Então, esse é o primeiro desenho que o governo fez, que ele vai interferir na economia e na administração que as pessoas têm do próprio negócio. As pessoas não vão distribuir quando precisam. Elas vão distribuir, mesmo sem precisar, e elas vão preferir ter o dinheiro na pessoa física do que na jurídica, porque vai estar à disposição dela na física e na jurídica, quando ela precisar e for resgatar esse dinheiro, ela vai ter o imposto. Então, esse é o primeiro efeito econômico que vai existir. Em razão, agora, do próprio cálculo, né? Do próprio cálculo, aí é a tributação anual das rendas altas. Então, essa é outra coisa, isso que você vai pagar vai ser uma antecipação. Das altas, nós combinamos as altas rendas. Romântica, Eu estou tão indignado que eu estou, por conta, invertendo a ordem. Então, esse ponto, distribuiu mais de 50 mil, tem a retenção, isso vai ser uma preliminar aí. O que interessa tem a tributação anual das altas rendas. E o que você pagou lá vai usar aqui como
com uma antecipação. Então, isso vai ser de quem ganha de 600 mil a 1 milhão e 200, vai ter, a alíquota vai de 0 a 10, e quem distribui mais de 1 milhão e 200, a alíquota vai ser 10%. Essa é uma fórmula que traz uma sobrecarga, porque se eu paguei na jurídica e agora eu vou pagar mais 10 na física, isso traz uma sobrecarga, isso temos que entender que traz uma sobrecarga, isso cria um monte de problemas e, assim, o governo tentou resolver essas questões dessa sobreposição, do ponto de vista econômico, dessa bitributação aqui, né? Ou seja, eu vou pagar na jurídica e depois eu recebo na física e pago mais 10%. Então, o governo criou uma regra aqui, e aqui é interessante ver exatamente as palavras, porque ele também, de novo, usa um redutor. Ele fala assim, você vai poder usar um redutor para evitar essa questão, essa sobreposição de pagar na física e na jurídica. E esse redutor, peço desculpa para o leitor de ler, porque daí não evitamos qualquer interpretação minha. Se a soma da alíquota efetiva, da tributação dos lucros da pessoa jurídica com a alíquota efetiva, da tributação mínima, do imposto de renda aplicável à pessoa física, ultrapassa a soma das alíquotas nominais do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro, então será concedido um redutor. É confuso? Mas aí ele está dizendo assim, olha, realmente, se você pagou mais que 34, agora eu vou fazer a interpretação minha, li aqui, porque já fica a consciência tranquila que eu falei o texto. Se você pagou mais que 34, eu vou te dar um redutor. E conforme o que você pagou, vai ser esse redutor. É um cálculo complexo, conforme o que você pagou, vai ser esse redutor. E aqui aparece um conceito muito ruim que apareceu no direito tributário. Quando você é mais velho, também você tem os cursos de direito tributário mais antigos. Não há, nesses cursos, alíquota efetiva. Não há esse termo. Alíquota é alíquota. Se você olhar onde que começa a aparecer a alíquota efetiva, é uma coisa recente. É óbvio que 10 anos, para quem está escutando isso, tem 20, fala, nossa, quando eu tinha 10... Mas quem já está há um certo tempo no mercado, eu diria que tem 10 anos essa questão de alíquota efetiva, que são conceitos econômicos que começam a aparecer no direito tributário. Mas pensa assim, uma empresa teve lucro contábil, mas ela tem direito, vamos esquecer a trava, ela tem direito de compensar os prejuízos fiscais acumulados. Então, o imposto de renda a pagar 0. Então, ela calculou o imposto de renda com 34, 15 mais 10 mais 9, 34. Pagou 0 porque ela compensou com os prejuízos fiscais. Aí alguém vai dizer, mas a alíquota efetiva foi 0. Bem, não faz sentido, porque essa empresa não está deixando de pagar. Sim, ela pagou. Ela tinha um crédito. Uhum. Ela não deixou, só que daí aparece a questão da alíquota efetiva. Do mesmo jeito, vamos dizer que o governo queira porque queira que as pessoas comprem trator, caminhão, não sei o quê, e mude o nosso parque industrial, compre programas de computação de última geração. Ou seja, vamos dizer que o governo queira incentivar que as pessoas façam a mudança. E o governo diz, olha, então as amortizações e as deduções vão poder ser contadas como despesa em dobro. E acontece, vários planos no governo Dilma foram feitos nessa linha. Então, eu apuro o lucro contábil. O fiscal, eu tenho direito a isso, o governo que me disse. Aí, na hora, ele vai dizer, não, mas calma aí, a alíquota efetiva vai me prejudicar para outra coisa? Então, esse é um ponto que não faz muito sentido, essa questão de alíquota efetiva, porque uma coisa é quem está sonegando e quem está à margem da lei. Outra coisa é as regras do jogo para apurar, é 34%, e depois tem as regras do jogo para achar o valor. E isso, no geral, não é... Quem sabe do imposto de renda sabe que o contábil, quando vai no fiscal, várias coisas são acrescentadas, não são excluídas. Então, ter um fiscal, a chance dele dar maior que o contábil é muito grande. Assim, casos que o fiscal fica menor do que o contábil, você tem que ter uma empresa com uma engenharia muito grande, com várias margens de manobra. As empresas médias não têm essa margem de manobra. Do contábil dela, o fiscal fica maior. E se não fica maior, é por causa da compensação dos prejuízos, que não tem como ser disputável isso. Está na lei, você pode compensar os prejuízos fiscais. E ainda tem um redutor aqui no Brasil, tem uma trava.
Então, essa questão de calcular o que é real e o que é efetivo é horrível, é péssima ideia, porque ela não demonstra nada. Eu não sei aqui quem é que vai ter juros a esse redutor. Do jeito que ele foi feito, dessa alíquota, do jeito que esse texto, a lei diz que vai ser calculado automaticamente, que o programa vai ter um programa que vai dizer quem é que se enquadra nisso. Mas eu tenho dúvidas, assim, quem realmente vai se enquadrar nesse caso aqui, porque a alíquota efetiva, quanto pagou, eu acho que não vai escapar ninguém, não. Então, eu queria aqui contar. O projeto conseguiu o dinheiro, ele diz que vai ser atingido 156 mil contribuintes. Esse número o número é correto, que foi levantado com dado da Receita, mas tem também uma coisa. Hoje, essas pessoas, 156 mil pessoas, fazem esses movimentos que são tributáveis porque não é tributável. Quando só faz desse movimento ser tributável, ele vai deixar de ocorrer. Então, esses 156 mil estão corretos com base em dados do passado, mas não significa que vai se reproduzir ano que vem, porque agora eu tenho um incentivo a não reproduzir o comportamento do passado. E o segundo ponto é que só na distribuição para a pessoa física. Então, o que vai surgir de pessoa jurídica intermediária para receber isso vai ser grande. É interessante só contar que advogado não vai poder ter essa pessoa jurídica, né? Então, advogado, esse planejamento tributário vai dar errado, porque a sociedade de advogados tem que ser feita com advogados. Mas aí o advogado ganha vendendo holding para vai ter que compensar o isso daí, vai ter que vender mais mercado das holding, né? holdings aí para advogado e contador agora. Só ele, o que acontece é que ele não vai poder fazer ele, advogado, não vai poder ele usar a própria holding dele ali para o escritório, mas ele vai vender. Então, esses 156 mil hoje, o governo vai arrumar o dinheiro, mas temos que ver que só o fato de tributar o que não era tributado pode criar uma situação. Só o fato de tributar o que não era tributar pode criar uma situação em que essas pessoas não vão mais fazer esse movimento. Eu vou devolver a palavra para vocês, depois eu vou fazer assim, uma proposta assim, como seria melhor, como é que eu poderia sanar aquela lacuna de um jeito diferente aqui. Vou devolver para vocês e já passo essa proposta. Não, o Arthur quer comentar alguma coisa? Eu estou impressionado aqui, porque realmente tem aspectos que eu não tinha pensado. Então, assim, essa trava dos 34%, que parece uma coisa boa, né? A princípio, não é? Porque foi criada uma trava agora, ou seja, não, tudo bem, você vai pagar, mas olha só, a gente vai atender os 34% máximo ali da tributação, o que parece super razoável. Mas o professor Walter Ley, né, trouxe ali o aspecto que, né, eu não tinha imaginado. Ou seja, no final das contas, talvez... Fora que, eu acho que você tem razão, professor Walter Ley. Ao criar a lei, você mudou o jogo de incentivos, né? Então, talvez você não vai ter o resultado esperado. O governo não vai ter o resultado esperado. Mas, Arthur, eu acho que você quer comentar alguma coisa. Não, eu ia trazer também a observação, entrando um pouco no detalhe da lei, né? Acho que um ponto interessante ali que ela trouxe foi justamente resguardar os lucros que já estão acumulados, né? Então, pelo menos ali a gente tem uma permissão da tributação anual, que os lucros que estão acumulados até dezembro, que as empresas deliberarem, né, e aprovarem a distribuição desses lucros, por mais que eles sejam pagos a partir de 2026, eles não ficam submetidos, inclusive, acho que isso se estende até 2028, né, então você pode fazer um plano aí para ir distribuindo esses lucros acumulados ao longo dos anos. Acho que isso traz uma certa segurança num sentido de anterioridade aí, né? Acho que um detalhe interessante da lei. Eu não me sinto nem uma vírgula segura, porque o que acontece? Hoje está lá marcado mesmo. Você pode, os lucros acumulados, você tem 26, 27, 28 para distribuir, porque o que o governo viu? Todo mundo vai lá e vai limpar o caixa no final de dezembro. E ele está dizendo, para não acontecer isso, vou te dar uma margem aí. O que acontece é que na história do Brasil, da tributação, ano que vem a lei dizendo assim, revoga-se isso. Ou seja, aí vão ter que todo mundo arrumar um advogado tributarista para dizer, e a segurança jurídica? Daí vão ler todo mundo o livro do Humberto Ávila, da segurança jurídica, para dizer, mas e a segurança jurídica? E a lei que disse que eu poderia 25, 26, 26, 27, 28?
é direito adquirido, daí começa, é direito adquirido, era um benefício, pode revogar, faz, não sei. Eu não acredito que ninguém vai confiar nessa lei. Eu acredito que, nos casos que possam, as pessoas vão distribuir, não vão ficar esperando o governo que eu possa distribuir ao longo de 26, 27, 28. Mas está escrito. Então, eu estou concordando com você, com o texto, Arthur, mas estou duvidando do espírito da lei, assim. Não, de fato, de fato. Isso aí não tem como discordar. Então, o brasileiro que fala, não, eu poderia distribuir tudo no final desse ano, mas eu, como confio muito que o governo vai deixar 26, 27, eu distribuir ao longo do 26, 27, 28, eu vou ficar tranquilo que não vai mudar nada, 26, 27, 28 não vai acontecer nada, vai dar tudo certo e ninguém vai mexer comigo isso daqui, eu vou poder distribuir sem pagar nem R$ 1 nesses outros 3 anos da frente. Eu tenho que encontrar esse brasileiro aí e dar uma comenda para ele, que esse daí confia mesmo, né? Esse é um brasileiro que Patriota. confia no país mesmo, né? Bom, pessoal, eu acho que a gente vai caminhar aqui para o final. Foi um debate muito rico, né? A gente está com bastante tempo de episódio. Mas, então, para encerrar, eu vou retornar a palavra para o professor Walter Ley, falar a ideia de sugestão dele de como poderia ser resolvido, já para encerrar, e depois aqui a gente se despede. Vou fazer bem curto, no seguinte: alguém tem uma empresa no Simples. Essa empresa no Simples, e ele paga da sua receita do faturamento 10%. Então, um bom acordo, não precisamos fazer nada disso, é o seguinte: o que você distribuir até 10%, ok. O que você distribuir mais do que 10%, que é o que foi tributado, você paga o imposto de renda na física. E da mesma forma, no lucro presumido. E da mesma forma, no lucro real, ou seja, o que você distribuir que não foi tributado, você paga. Mas aí não levamos em conta essa questão de alíquota efetiva, porque não precisamos trazer nada disso. Ou seja, o que foi tributado está no jogo, eu não preciso ficar fazendo essa conta. E o que você distribuiu além do que foi tributado, você paga. Haveria uma forma muito mais simples de fechar essa lacuna entre situações específicas em que as pessoas não pagam nem na jurídica nem na física, sem criar uma legislação que ficou muito difícil, o cálculo é complexo, e, sinceramente, nem sei quem vai se enquadrar nesse redutor. O que eu acho, a simplicidade não é só um caso assim que eu estou dizendo que do outro lado, quem fez a lei tem burrice. Geralmente é esperteza demais. Às vezes, essa proposta que eu estou fazendo não levantava dinheiro suficiente. Então, não é que não sabiam o que estavam fazendo, não é que não sabiam que dava para fazer uma medida mais simples, não é que não sabiam que o problema era mais limitado e vamos sanar o problema de uma determinada forma. Talvez sanar o problema dessa forma, fazer esse ajuste, não dá o dinheiro que eu precisava para pagar o redutor da pessoa física. Então, a complexidade da lei, essa forma difícil, essa tentativa de alcançar muitas pessoas que na verdade, não são quem está deixando de pagar o imposto, apesar que tem uma renda alta, não é um equívoco. Não acredito que seja um equívoco, é deliberado, a dificuldade é deliberada para alcançar realmente uma margem grande de pessoas e ninguém ficar sem pagar esse imposto, independente se pagou na jurídica, mas dá um verniz. Olha, a minha parte eu fiz. Eu criei um redutor e se você enquadrou, ok. Se você não enquadrou, o que eu posso fazer? Então, meu sentimento é um... Fica aqui, o pretexto está dado, eu levei em conta e está tudo certo. Se você não enquadrou, o que eu posso fazer? Pague 2 vezes. E às vezes, talvez o discurso, Walterley, seja algo importante para estabelecer a metodologia, porque se estabelece essa ideia de que quem distribuiu contábil mais do que apurou no fiscal, pega, em tese, todo mundo, né? Mas talvez, justamente nessa polarização, você colocar um controle, você fala, não, aqui a gente vai tributar só quem recebe as altas rendas, né? Talvez isso facilite dentro do ambiente político de você convencer isso, né? Não sei se seria também um outro aspecto para estabelecer essa metodologia. Não, estou de acordo. Ele é desse jeito para passar politicamente, para não levantar tanta questão, e ainda o governo tem o seguro dele. Não, está aqui, ó, criei aqui um redutor. Se você pagou na jurídica, fica tranquilo. Você vai ter um redutor na física que na vida real não vai acontecer. Mas agora, na discussão, Espera e confia. é suficiente. Espera e confia, não é isso?
Espere e confia que vai dar o redutor. Se você está pagando na jurídica, companheiro, fica tudo tranquilo que tem um redutor aqui, não vai te atingir em nada. Pode você que está escutando aí preocupado, mas confie no país aí que vai dar tudo certo. Muito bem, pessoal. Então, últimas palavras, professor Walter Ley. Meu amigo Carlos, é uma alegria vir aqui. Eu não vi a hora passar. Sei que o episódio não pode ficar grande, assim, porque as pessoas daí cansam e não assistem até o final, mas a conversa foi agradável. Arthur, uma alegria aqui falar com você. Quando tiver Curitiba, venha me visitar aqui. Vai ser um prazer a gente Eu continuar essa estou em conversa. Curitiba. Ah, sim. Então, fica o convite para ir até o meu escritório aqui. Vai ser um Então prazer de eu vou. continuar isso daqui. Segunda-feira, estou lá. Tá lá. Só não chega antes das 9, que eu chego 9, tá? Senão daí, a partir das 9, você já está bem-vindo. Arthur, Pessoal, muito obrigado aí pela companhia. Mais uma vez, uma honra estar aqui. Inclusive, uma honra receber essa aula. Acho que, como o Carlos falou mais cedo, acho que alguns apontamentos aí do professor Walter Ley realmente mudou a perspectiva aí. você percebeu que eu não menti, não exagerei quando eu falei que estamos diante de um dos maiores especialistas em imposto de renda do Brasil, né? Então, bom, muito obrigado, Arthur, né, pela companhia aqui, né, por todo o trabalho. Agradeço também ao meu amigo Walter Ley por novamente estar aqui conosco. Já fica o convite para futuros episódios, né? Espero que você possa retornar em breve. E eu agradeço aos nossos ouvintes pela paciência de ter ouvido até aqui. O último recado, né, curtam a nossa página no Facebook, no LinkedIn, sigam o nosso perfil no Instagram, ou lá no Twitter, no falecido Twitter, no X. Mandem e-mail para contato@tributarioapedoouvido.com.br, mandando sugestões e elogios. Críticas a gente não vai ler. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço.